Olá, boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, convido você a meditar comigo hoje numa palavra de fé, uma palavra que vamos falar acerca de um coração que é um coração humilde diante de Deus. Então, se possível, abra sua Bíblia, vamos iniciar a leitura em Provérbios 15, versículo 33. A palavra de Deus nos diz assim: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Certamente, meu irmão, aquele que tem um coração humilde diante de Deus, a honra o alcançará. Humildade não tem nada a ver com questão financeira, de ser pobre ou rico, não. Mas ser humilde é reconhecer que tudo que você é e que você tem depende única e exclusivamente de Deus. Tudo que temos e que somos vem das mãos de Deus. Saber que muitas vezes não é o médico que pode nos ajudar, é saber que muitas vezes não é nosso recurso financeiro que pode nos ajudar, mas que Deus que está no controle de tudo, esse sim pode fazer um milagre em nossas vidas. E eu vou ler hoje para vocês um exemplo disso. Havia um rei que Deus utilizou a vida dele grandiosamente, porém esse rei adoeceu e Deus enviou um profeta para avisar que esse rei morreria. Muitos ficariam indignados, mas eu sou rei, como pode isso? Eu tenho recursos, eu sou jovem. Mas qual será a atitude desse rei diante dessa informação? E como eu e você, de repente, nos sentiríamos sabendo que Deus avisou que morreríamos? Mas olha só a atitude desse rei. Então leia comigo capítulo 38 de Isaías. A palavra diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então esse rei não quis de modo algum colocar Deus contra a parede, mas ele argumentou com Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não foi reclamar com os seus parentes, com os seus familiares, com os seus conselheiros, ele não buscou a ajuda da medicina nesse momento, e olha que ele poderia, ele tinha recursos para isso. Ele não se apoiou na sua riqueza, mas ele buscou aquele que poderia resolver. Ele teve um coração humilde diante de Deus. E Deus, a partir do versículo 4, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Ou seja, como sinal ainda Deus fez retroceder o tempo através da luz do sol, que eles conseguiam mensurar o tempo transcorrido até aquele momento. Então Deus fez que voltasse o tempo como um sinal de que cumpriria sua palavra. Então, rei Ezequias, ele tinha um problema, ele tinha uma situação, ele não se apoiou no seu cargo, no seu status, na sua riqueza, ele não se apoiou em outros homens, mas ele buscou a Deus. E Deus, além de acrescentar mais 15 anos na vida dele, ainda prometeu cuidar daquele povo, aquela cidade, porque o rei ele teve um coração humilde diante de Deus. Então, muitas vezes, as situações que aparecem em nossas vidas, nós murmuramos, reclamamos e fazemos errado, onde nós devemos dobrar o nosso joelho e buscar aquele que pode se resolver tudo em nossas vidas. Mas lembre-se, com coração humilde, a humildade precede a honra. Deus honrou muito a vida do rei Ezequias. E além disso,
no capítulo 4 de Marcos, vamos agora, Marcos 5, o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Depois disso, Jesus chegou naquela casa e ressuscitou aquela menina, trouxe aquela menina de volta à vida. Mas, se você observar, Jairo era um dos principais da sinagoga, mas ele não se apoiou em cargo para obrigar que o Senhor Jesus fosse até sua casa, mas ele se humilhou diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Ele teve um coração humilde. Ele não se apoiou no seu cargo, na sua situação financeira. Não. Ele tinha um problema, ele viu Jesus a solução desse problema. Ele teve um coração humilde. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer hoje para você, independente daquilo que você esteja vivendo ou da situação que você esteja enfrentando, porque muitas vezes nós buscamos nosso socorro no homem, nos nossos recursos financeiros, e aí chegam no limite que esses recursos, sejam humanos ou financeiros, eles são falhos, eles não vão conseguir resolver nossos problemas. Mas há um que pode resolver. Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Salvador, o Altíssimo. Põe a sua fé nele, com um coração humilde, reconheça ele em todo o tempo em sua vida, porque grandes coisas tenho certeza que ele fez na sua vida e grandes coisas ele fará. Se você temer ao Senhor, obedecendo a sua vontade, os seus mandamentos, e mais que isso, tendo o coração agradecido e humilde diante dele. É essa mensagem que eu quero deixar hoje para você. Tema ao Senhor e tenha um coração humilde, e certamente o impossível se fará em sua vida. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos, em nome de Jesus.